Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14 ao 16, diz: Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, este texto sagrado nos revela algo especial do nosso Deus, pois nos fala sobre o seu caráter, a sua longanimidade, a sua misericórdia, o seu amor incondicional. Este texto, ele nos fala sobre o relacionamento de Deus para com o seu povo, a nação de Israel. E tudo que foi relacionado a Israel, desde a sua formação até a data de hoje, não é? Nós podemos até dizer assim, nós vemos, eu digo no que está escrito na palavra de Deus, Deus, ele tratando com a nação de Israel e visando alcançar a sua igreja através da história com o seu povo. Eu estava me lembrando aqui que o nosso pastor teve um período do culto de doutrina relacionando a história, a peregrinação de Israel no deserto, fazendo uma comparação com a igreja. E nós encontramos lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o relacionamento de Deus com a nação de Israel também traz para nós um conforto, uma quietude, uma segurança em saber que a atenção que Deus dispensou para aquela nação, também Ele dispensa para todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É uma promessa que Deus faz a Israel, mas que também alcança a cada um de nós, pois também nós somos filhos de Abraão. E a palavra de Deus, ela nos revela, meus irmãos, Deus tratando com a nação de Israel. Este quadro, este capítulo, do livro do profeta Isaías, ele não fala do amor de Israel para com Deus, mas fala do amor de Deus para com Israel. Ele é como que Deus abrisse o seu coração e expressasse o seu sentimento mais profundo para com o seu povo. E Deus, ele não economiza palavras, ele não economiza o seu amor, ele não esconde, ele faz questão de revelar-se, ele faz questão de dizer o que sente, porque ele é um ser pessoal, e Deus não tem dificuldade em dizer a nenhum dos seus filhos: eu te amo. Glória a Deus. Ele é muito livre para falar isso, e nós vemos ele dizendo isso ao povo, ao seu povo. Israel estava passando um momento difícil. A nação de Israel, ela havia se desviado dos propósitos pelos quais Deus havia criado a nação. Eles rejeitaram os seus ensinamentos. Eles se rebelaram contra a sua palavra. Viraram as costas para Deus continuamente. Nós encontramos Deus lamentando a rejeição de Israel para com o seu povo, para com ele, digo. A maneira como Israel o trata, a maneira como a nação se porta diante dele, isso mostra-nos que poderia Deus ficar realmente irado com o seu povo a ponto de destruir. Nós vemos Deus lamentando a rejeição que a nação tem para com ele, porque Deus, ele se conhece. Deus sabe o quanto ele é importante para o seu povo. Deus sabe o quanto ele é especial para nós. Deus sabe que nós precisamos muito dele. O Senhor Jesus, ele nos diz em sua palavra: sem mim nada podereis fazer.
E esse nada envolve tudo. Nós não temos condições sem Ele. Respiramos por causa dele, nele nos movemos e existimos. Ele é a causa da nossa existência e permanência, porque ele nos criou e não somente nos criou, ele nos sustenta, ele nos preserva a vida. O que temos e o que somos é tudo por causa da sua eterna bondade e misericórdia. É porque os olhos deles estão atentos constantemente sobre nós. Ai de nós se Deus fechasse os olhos para nós. Mas o Salmo 121 diz que ele nem pestaneja, ele nem pisca o olho, os seus olhos estão voltados para nós 24 horas, atento, sensível, aleluia, como nós cantamos esta noite. Ele está sensível às nossas orações, ele compreende toda a nossa estrutura. O pastor leu o Salmo 103 e o salmista, ele meditando na bondade e na misericórdia de Deus, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você tem razão sobrada, minha alma, para bendizer a Deus, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E não existe nada mais importante, mais sublime do que o perdão de Deus. O perdão de Deus é algo real, é verdadeiro, é sublime, é extraordinário. É tão sério que quando aqueles homens levaram o paralítico até a presença de Jesus, eles não podiam chegar porque a multidão era grande. Então os amigos pensaram: vamos colocar ele por cima. Cavaram um buraco no telhado, desceram ele numa corda. Quando o paralítico se depara de frente de Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Alguém questiona: quem pode perdoar pecados senão Deus? Pois bem, era Ele mesmo que estava perdoando os pecados. E Ele disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, anda. Mas venhamos e convenhamos, olhe para mim. Existe algo mais especial do que Deus dizer para dentro de um coração perturbado, uma mente que o acusa constantemente, uma consciência como um tribunal divino que não deixa a pessoa dormir por causa dos pecados. Aí de repente você ouve a voz do Senhor dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. É bom, não é? É bom ouvir isso. Perdoado. Que maravilha. Aleluia. Assim estava a nação de Israel, separada da comunhão com Deus, mas ele veio exatamente para perdoar os pecados. Ele é tão bom e misericordioso, mas como disse, a princípio, Deus, ele lamenta a rejeição que o seu povo tem para com ele, porque até que Israel vinha existindo por causa do perdão de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas chegou um momento que no Salmo 81, Deus abre o coração e revela como ele se sente em relação à rejeição do seu povo, e ele diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Salmo 81, versículo 8, 9, e depois o versículo 11, aí diz assim: ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. No livro do profeta Jeremias, o capítulo 2, o versículo 13, Deus, ele faz outra lamentação. Ele diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Me abandonaram, viraram as costas para mim e foram procurar refúgio em quem não pode socorrer. Foram buscar ajuda em quem não podia ajudar. É como quem diz assim: como é que você me abandona sabendo quem eu sou?
Como é que você vira as costas para mim, sabendo quem eu sou e o que eu já fiz na sua vida? Quantos livramentos te dei? Quantas vitórias te concedi? Quantas vezes eu fechei os meus olhos para não te destruir? Quantas vezes eu virei as costas para não contemplar a tua maldade, a ponto de para que eu não viesse te apagar da memória, da história? Como é que você consegue viver sem mim? Eu abro um parênteses para dizer a alguém que está afastado dos caminhos do Senhor aqui esta noite. Escuta Deus falando ao teu coração. Como você consegue viver sem mim? Sem a minha presença? Sem sentir a brisa do meu amor envolvendo a tua alma, trazendo paz e descanso para o teu ser? Aleluia. É tão bom quando a gente escuta a voz de Deus. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui algumas vezes, mas me veio a memória, certamente servirá mais uma vez para alguém. Uma certa ocasião eu estava passando uma grande luta, uma prova tão grande, e eu não via saída. Eu estava num culto, dirigindo um culto ali em Estrada do Brejo, era pré-congresso. O culto acontecendo e minha mente não estava no culto, eu estava preocupado com a luta, com o problema. Em meio àquela preocupação e inquietação, de repente, aquela brisa que entrou lá na caverna onde estava Elias, encheu minha alma, e o Senhor bradou dentro de mim, dizendo: você tem a mim. Oh, que paz! Oh, que quietude invadiu minha alma! Oh, que segurança! Final de ano, chegando os últimos momentos para findar o ano de 2023, alma aflita, perturbada, angustiada, afadigada com tantos problemas. Escuta a voz do teu Senhor falando contigo esta noite: você tem a mim. Aleluia. É bom, né, ouvir a voz de Deus? Aleluia. Israel distanciou-se tanto de Deus que uma frase tornou-se costumeira: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Certa vez Jesus, ele lamentou lá em Jerusalém, no monte, ele disse assim, lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e não quiseste. Quantas vezes e não quiseste. Mas é interessante que Deus, Ele poderia ter exterminado o seu povo, pois como diz em Deuteronômio capítulo 31, capítulo 21, versículo 18, acerca de um filho rebelde, ele disse que Israel era quanto mais rebelde. Era um povo teimoso, obstinado, que estava sempre prevalecendo o seu querer e a sua vontade. E Deus poderia ter desprezado o seu povo, mas Deus, em vez disso, Ele permite que seu povo vá para o cativeiro, com o intuito de levá-lo a refletir sobre as escolhas erradas que fizeram ao longo dos anos, a fim de que pudesse voltar para Ele. Que amor extraordinário de Deus! Ele poderia ter destruído a nação, como Ele fez com outras nações, mas Ele resolveu levá-los para o cativeiro e dar um tempo lá no cativeiro, para que eles pudessem chegar a refletir, para que eles pudessem parar para pensar, para que eles pudessem parar para analisar antes e agora,
e pudesse pensar na bondade, na misericórdia, no amor de Deus. Deus, ele com amor leva o povo para o cativeiro. O cativeiro é um lugar de disciplina, mas é uma disciplina de um pai que corrige o filho para despertar-lhe a consciência, para que ele possa refletir na maldade dos seus próprios caminhos. Israel está lá se sentindo abandonada, rejeitado. Lá no cativeiro ele chega a dizer: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quando o povo está nessa situação, Deus então, ele chega para falar ao povo através do profeta Isaías. Era o desejo de Deus que eles viessem a refletir, semelhante a Manassés, rei de Israel, de Judá, que levou uma vida perversa. Manassés foi um dos piores reis da história de Israel, porque ele conseguiu introduzir dentro do templo abominações, levou o povo a um desvio moral e espiritual, provocou a ira de Deus de uma forma tão terrível, que Deus levantou um exército inimigo e levou ele cativo, preso, e ele ficou preso entre os espinhos, e entre os espinhos Manassés, ele parou para refletir, e viu o quanto estava errado. Então ele orou a Deus, clamou por misericórdia. E eu quero abrir uma parênteses para dizer que não há nada que mexa mais com o coração de Deus do que uma oração sincera de um coração arrependido, que reconhece que Deus é o Senhor e soberano. Quando o homem ele clama por misericórdia, quando o homem reconhece os seus pecados, isso mexe o coração de Deus. O Senhor Jesus fez referência a isso, de um homem publicano e um homem fariseu, um certo homem doutor da lei, que conhecia as escrituras, que na hora da oração chegava a dizer: não sou como este pecador publicano, eu dou meu dízimo, eu faço e aconteço, e ele se exaltava na oração. Mas o publicano, ele nem levantava os olhos para o céu, batia a mão no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Oh, se você se arrepender dos seus pecados esta noite, um milagre vai acontecer na sua vida, o maior milagre, que é o milagre do perdão, da reconciliação, que é o milagre da salvação da tua alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus ele contou a parábola de um filho que ele pega a parte da herança que lhe pertencia, diz ao pai: me dê a parte que me pertence, e ele foi embora. Quando ele pega a parte da herança, ele é como que ele estivesse dizendo para seu pai: o senhor não tem mais nenhum valor para mim, porque ele só podia tomar posse da herança com a morte do pai, mas ele pega a parte da herança com o pai vivo. Então para ele o pai morreu, ele foi embora, e diz o texto que ele foi para uma terra longínqua, ele foi para bem longe, certamente ele foi para nunca mais voltar. Mas veio um aperto muito grande, porque ele gastou tudo quanto ele tinha. E quando veio aquela grande fome sobre aquele lugar, o Senhor Jesus disse que aquele rapaz, ele foi procurar emprego e não achou. E a única coisa que ele conseguiu foi apacentar porcos. E quando ele vê os porcos comendo com tanto prazer, ele sente desejo de comer a comida que os porcos estavam comendo. Aí ele caiu em si. Todo aquele que se afasta de Deus é alguém que sai sem refletir nas consequências, não pensa nas consequências. E aquele jovem caiu em si, parou para pensar e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Que foi que eu fiz da minha vida? Na casa de meu pai tinha abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Sabe de uma coisa? Eu vou mudar essa história. Eu vou me levantar e eu vou ao encontro de meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes você se projetou para se levantar e ir ao encontro de Deus, mas até agora não aconteceu nada. Se aquele rapaz ficasse somente pensando: eu vou lá, um dia eu chego, um dia eu vou, nada aconteceria. Mas o milagre não está apenas ele refletir e pensar em ir. O maior milagre está no versículo seguinte, quando diz: e levantando-se, foi ter com seu pai. Aleluia, aleluia. E que coisa maravilhosa.
quando ele se aproxima do Pai, a Bíblia diz que é o Pai que corre ao seu encontro. Deus corre ao seu encontro. Aleluia. O abraça, o beija. Isso fala do amor de Deus para conosco. E é essa mesma história que a Bíblia nos revela. Que embora o povo estivesse sofrendo, mas o amor de Deus, o coração de Deus estava voltado para o seu povo. Observe que o Senhor diz na sua palavra: pode uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que cria. Há uma versão que diz assim: do filho que ainda mama. É quase que impossível. Aquele filho que ainda mama é completamente dependente, carente da sua mãe. E onde ela estiver, por mais longe que esteja, ela sempre receberá um sinal que o seu filho está com fome. Ela nunca tem condições de esquecer do seu filho. Mas Deus diz assim: mas ainda que essa viesse a esquecer, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. O amor de Deus é maior do que o amor de pai. O amor de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Você que me escuta, que está passando por noites escuras pelas escolhas erradas que você fez, você que está padecendo, você que está no fundo do poço, você que está passando por grande angústia e amargura na sua alma, o vazio é tão grande, nada pode preenchê-lo. Chegaste no final da estrada, não tem mais o que fazer, estás perdido. Não! Existe um Deus que tem um amor incondicional, que está olhando para você e dizendo: ainda que a mãe esqueça do seu filho que cria, que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esqueço de você. Aleluia, aleluia. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Deus, ele desafia, mas ele diz: mas eu não estou esquecido de você. Você pode ter virado as costas para mim, mas eu nunca virei as costas para você. Foi você que me deixou, eu nunca lhe deixei. Foi você que me abandonou, eu nunca lhe abandonei. E não só lhe abandonei, mas como eu tenho olhado para você, eu tenho lhe protegido, eu tenho lhe defendido, eu tenho lhe cercado com o meu amor, com a minha graça, com a minha bondade. Sou eu que estou cuidando de você 24 horas. Eu estou atento a cada passo da sua vida. Sim, Deus está atento a cada passo de nossa vida. E eu quero abrir um parênteses também para dizer a algum crente que porventura está passando por noite escura, porque a provação, ela vem para qualquer um, ele vem para qualquer pessoa, e há momentos que a gente se enfrenta a dificuldades e lutas, e ora, e ora, e ora, e parece que não vê nada, parece que o céu fechou-se, não há gota nem orvalho cai, sequidão completa e total. Mas Deus também tem uma palavra para você neste final de ano: eu não estou esquecido. Aleluia. Ele disse para o centurião Cornélio: as orações estão em memória diante de mim. Ele disse para Zacarias: as tuas orações foram ouvidas. Ele disse para Daniel: desde o dia que aplicaste o teu coração para buscar, que eu vi as tuas orações. Deus não está esquecido de você. E é interessante que Deus, para reforçar o compromisso que Ele tem conosco, com o seu povo, Ele diz assim, Ele não diz apenas eu me esqueci, mas Ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus está dizendo que o nome está na palma da minha mão. Eu gravei. Eu não tenho como me esquecer de você. Deus não tem como se esquecer de nós. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. As marcas dos cravos estão em suas mãos. Foram por nossa causa.
não tem como esquecer-se de nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ele, olhe para a pessoa, diga a ele assim: as marcas dos cravos estão em suas mãos. Ele não tem como se esquecer de mim.